Oi! Hoje é dia de apresentar para vocês o primeiro desafio literário aqui do Mantado de Livros. E começamos com o desafio oficial, o Jubileu Literário, edição 2020. Bom, o ano começou, o ano de 2020, e estamos naquele momento de começar a definir o que a gente pretende ler ao longo dos próximos 12 meses. E o melhor estímulo que a gente tem, com certeza, são as famosas listas de leitura ou desafios literários. Aqui no Mantado de Livros, eu gosto de trabalhar com 3 listas principais. É exatamente para estimular bastante a leitura, não cair em ciladas, por exemplo, como ressacas literárias, sempre ter várias opções. Com certeza eu gosto de me provocar bastante. Não sei se vocês preferem só uma lista, é o suficiente, mas tudo bem. Eu gosto aqui no Mantado de Livros fazer bastante. Bom, o que importa é ler, né? Afinal de contas, quais são essas 3 listas? Bom, amanhã eu vou mostrar para vocês aquela mais que tradicional, 12 livros para ler, no caso em 2020, bem tradicional mesmo, todo mundo faz. E também, depois de amanhã, na quinta-feira, eu vou mostrar as minhas escolhas para o Desafio Livrada, lá do canal Livrada, proposto pelos quesitos que o Yuri já apresentou lá no Instagram dele, para esse ano de 2020. Eu já tenho alguns títulos selecionados, estou esperando chegar alguns da Amazon para poder gravar o vídeo. Então logo logo, na quinta-feira, vocês já vão descobrir quais foram minhas escolhas para o desafio desse ano de 2020, lá do Desafio Livrada. Mas o vídeo de hoje é a lista oficial aqui do canal. Uma criação minha que eu fiz para também estimular e acredito que seja uma brincadeira interessante. Como vocês viram, é chamada de Jubileu Literário, no caso, a edição 2020. Qual é a proposta? Bom, é apresentar livros e ler aqui durante todos os meses do ano, livros que estão fazendo uma ou mais décadas de lançamento. É uma proposta bem simples, só que vocês vão descobrir quando tentarem fazer também que às vezes é meio complicado, você não consegue achar bons títulos a cada 10 anos para frente ou para trás. Sim, é bastante difícil mesmo. Mas por que exatamente jubileu? Bom, é o nome que se dá às comemorações, diferente dos casamentos que se diz bodas. No caso aqui é jubileu e tem nome para cada um. Novo ano de jubileu há um nome diferente. Daqui a pouco eu vou dizer alguns deles, claro, de 10 em 10 anos. Mas enfim, vamos começar porque o primeiro livro já tem um bom tempo que foi lançado. O primeiro título que eu quero mostrar aqui para vocês é um livro que em 2020 está completando 30 anos de lançamento, ou seja, Jubileu de Pérola. E é um livro que muita gente conhece por causa da adaptação cinematográfica que foi feita e fez muito sucesso. Que, aliás, muitos não sabem que tem origem em literatura, num belo de um romance, um belo de um catatal, que é esse daqui, ó. Jurassic Park, de Michael Crichton. Com certeza, a gente conhece mais como O Parque dos Dinossauros. Sim, aquele grande filmão, pipocão, né, do Steven Spielberg. Muito sucesso. Todo mundo passou a gostar mais ainda de dinossauros por causa desta obra aqui. Aliás, né, a própria origem do filme foi que o Steven Spielberg e Mark Crichton eram amigos, se conheciam bastante, estavam fazendo um outro projeto e quando o Crichton comentou, estou escrevendo um livro sobre dinossauros, Steven Spielberg falou, não, para tudo, eu quero fazer esse filme. Realmente, acho que ele nem sabia na época se dava para fazer todos aqueles efeitos especiais. Vocês sabem, né? O Parque do Dinossauro foi um filme revolucionário em termos de fazer realmente a gente acreditar que tem um dinossauro andando ali sobre a ilha. Ilha Nublar, é isso, né? Ou algo bem parecido. Mas enfim, muita gente não sabe, a origem veio de um romance, esse belo catatal que foi lançado lá em 1990. Deixa eu abrir aqui, porque essa edição aqui da editora Aleph é bem interessante. Vocês perceberam que tem um corte em vermelho, a capa é bonitona, claro, a gente tem os não, né? O fóssil de um T-Rex, tradicional vilão do filme, bem bacana. É um livro grande, o tamanho da fonte aqui tá pequeno, são quantas páginas? 520 apenas, olha que beleza. Ou seja, já temos o primeiro catatal para ler aqui em 2020. Com certeza vai ser uma leitura que eu vou ler aos poucos ao longo de vários meses. Não vou dedicar apenas um mês para ler isso aqui não, porque senão eu vou acabar flopando. Coisa curiosa a respeito desse livro aqui é que, se eu não me engano, tem muitos mais personagens do que lá no filme e também um final um pouco diferente, se eu não me engano.
coisa que eu li há muito tempo atrás e estou muito curioso para ver esse livro aqui, porque acho que vai ser mais divertida ainda a aventura com os dinossauros. Será que dá medo também, que nem dá um pouco lá no filme? Não sei. Vamos ver se isso aqui a gente pode colocar como uma espécie de livro de terror também, além de, claro, ficção científica. Esse segundo livro que eu quero mostrar para vocês é umas décadas mais velho. Já está completando aqui em 2020 o seu jubileu de ouro, ou seja, já dá para descobrir a idade certa, né? Sim, 50 anos que ele foi publicado pela primeira vez. E é um título que com certeza muita gente não conhece, não sabia da sua existência. E olha que também ele recebeu uma adaptação cinematográfica, que por sua vez também, ó, ninguém sabe, ninguém viu. E olha que lá quando foi feito o filme, no finalzinho da década de 70, ele fez um certo burburinho, concorreu ao Oscar com um ator bem famoso, e mesmo assim, ó, hoje em dia, ninguém sabe que esse filme foi feito um dia, muito menos, claro, o livro que deu origem a tudo aquilo. Bom, eu me refiro ao O Vidiota, de Jerzy Kosinski. Já ouviu falar desse livro? Não, né? Nem no filme, né? Bom, o filme não se chama O Vidiota. Às vezes em algum lugar chama, mas ele recebeu um nome mais interessante, Muito Além do Jardim, que tem, acho que, mais a ver com essa história do que O Vidiota. Vidiota, claro, está super relacionado, mas Muito Além do Jardim eu acho mais poético, pelo menos. Bom, um filme com Peter Sellers, um grande comediante, e sim, posso dizer, esse filme aqui é uma comédia, só que daquelas comédias lá da época dos anos 1970, ou seja, uma comédia que hoje em dia soa completamente arrastada. Mas eu vi até recentemente esse Blu-ray aqui e eu ri bastante porque, talvez porque seja um pouco velho, eu consigo ainda rir daquelas comédias que tem um ritmo muito mais lento do que o atual, que é aquela coisa uma atrás da outra, piada em cima de piada. Aquilo é uma coisa mais nonsense que você tem que, digamos, analisar um pouco aquela situação para achar a graça daquilo. Mas enfim, O Idiota, aliás, aqui atrás tem a capa oficial, na quarta capa, né? Uma boa edição aqui da Ediouro. É uma história sobre um sujeito que com certeza está numa situação curiosa. Digamos que ele não é muito esperto. Ele acaba perdendo a sua moradia. Quando ele é posto para fora dela, ele acaba tendo um grande golpe de sorte e consegue influenciar as pessoas cada vez mais. É um grande absurdo, na verdade, que acontece aqui nessa história, que não vale a pena a gente entrar em detalhes, porque a graça realmente de tudo que acontece na história do Chance, com certeza, são as situações equivocadas, as interpretações fora da realidade que as pessoas fazem a respeito do que o personagem, o protagonista, fala. Um livro bastante interessante, com certeza, porque na verdade, a comédia, o filme, ele trabalha muito com a imagem. A graça é principalmente por causa da interpretação do Peter Sellers. Eu não sei como funciona, na verdade, aqui na prosa. Como é que o autor consegue passar tudo aquilo que lá foi feito no filme? É a minha grande curiosidade a respeito aqui dessa obra. Sensacional. Aliás, eu não sei se aqui é uma comédia ou se apenas virou uma comédia no filme por necessidade óbvia. Não teria como não partir para a graça uma história tão absurda. Talvez isso aqui seja um drama. Vou descobrir quando ler. Aliás, eu recomendo muito para vocês esse texto aqui, pelo menos por causa do filme. Completando 60 anos de lançamento, ou seja, seu jubileu de diamante, temos um título que foi difícil para eu achar. Até eu comentei no começo do vídeo, né? A brincadeira aqui parece fácil, né? Apenas achar livros que foram publicados a cada uma década, mas em algumas décadas realmente é difícil. Não tem nenhum livro interessante, ou quando tem, a gente descobre que não foi publicado no Brasil. Aí também complica um pouco. De qualquer forma, eu acabei topando com o título aqui, muito do original, principalmente realmente por causa do nome do livro, que foi bem bacana. Quando eu bati o olho nele e falei, é esse, não quero nem saber o que é. Depois eu descobri do que se tratava. Bom, eu me refiro aqui a uma obra de Roy Lewis, intitulada Por que Almocei Meu Pai? Diabo de livro é esse? Antropofágico? Com certeza. Ou não, né? Temos aqui, olha só o que diz a quarta capa. Como eu disse, só depois que eu comprei que eu fui realmente atrás da história. Eu comprei pelo título, confesso. A história do homem macaco mais importante do Pleistoceno. Também não adiantou muito. Nunca acreditei na versão do Gênesis, Adão e Eva e a maçã, então decidi reescrever a evolução a meu modo. Diz aqui o próprio Roy Lewis. Sim, a verdade é isso, ele está reescrevendo tudo que foi feito lá no Gênesis. Sim,
que vão combinar também uma história de ficção, né? Mas ele resolveu fazer a sua versão completa. E com certeza esse livro aqui é altamente cômico, não tem como a gente duvidar disso a partir desse título, Porque Almocei Meu Pai, que parece uma coisa, como disse, antropofágica, talvez dramática. Na verdade, no fundo, é uma coisa para lá de engraçada, com certeza, ou no mínimo com muita ironia. Um livro, pelo visto, rápido de ser lido, porque só tem 155 páginas, acaba fácil, tranquilo, com certeza uma edição que eu comprei assim no susto, meio no escuro, mas com certeza vai ser interessante. Diz aqui que esse livro vendeu 150 mil exemplares assim que foi lançado, ou seja, ele foi um best-seller. Mas, de novo, alguma vez você ouviu falar desse livro? Com certeza não, né? Mais um livro que caiu no esquecimento. E é legal nessas listas de leitura a gente fazer um resgate de muitas literaturas por aí perdidas e descobrir se realmente vale a pena ser lembrada novamente. Com já 70 anos que foi lançado e já fazendo seu jubileu de vinho, esse próximo título aqui sempre me chamou a atenção por causa do título também. Só que não é do tipo engraçado como foi o anterior. Esse aqui, digamos que é comum, mas mesmo assim sempre deixou minha imaginação assim às alturas por causa do gênero que está inserido, que é o de ficção científica. E eu me refiro a As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury. Sim, Crônicas Marcianas, aquele planeta vermelho, sempre me interessei por ele. Já sabia desse título há muito tempo e acabei comprando ele acho que uns 2 anos atrás, mas ele está parado aqui na minha estante já há um bom tempo. Eu deixei ele para ler depois porque eu tive ano passado uma boa experiência de leitura de outra coletânea também do autor, chamada A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, que participou daquele grande projeto que eu tenho aqui no canal, que é o Contos do Meio-Dia. Sim, lá no ano passado eu fiz resenhas individuais de cada um dos contos contidos dentro de coletâneas de contos. Essa é a ideia principal dessa iniciativa de proporcionar a vocês interesse pelas pequenas histórias. Ou seja, em vez de fazer uma resenha de uma coletânea apontando 1 ou 2 contos que gostou e 3, 4 que não gostou, eu faço resenhas individuais de todas as histórias. Pois eu acredito que assim você fica mais interessado ainda em ir atrás do livro inteiro. Enfim, li esse livro do Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, com bastante histórias, algumas até referentes a Marte, e eu fiquei bastante satisfeito com o estilo que ele narra suas histórias. Então acho que eu já estou preparado realmente para ir para um romance, ou quase isso. Na verdade, esse livro aqui é o misto dos dois. Essas crônicas são histórias isoladas que, no fundo, ao final, como dizem, né, a gente encontra um final que amarra todas elas, ou algo bem parecido. Sempre, como disse, é um livro meio misterioso, mas que a maioria das pessoas que lê realmente fala que é bastante satisfatório. Vou abrir aqui e descobrir quantas histórias curtas existem aqui, as tais crônicas, se é que dá para dividir, para falar a verdade. Não dá. Aqui no sumário apenas diz, aponta que temos uma apresentação de Jorge Luis Borges, olha só que interessante, depois as Crônicas Marcianas e depois uma pequena biografia ao final. Ou seja, na verdade a gente pode considerar realmente como um romance, mas que os capítulos então serão supostamente o que eu ouvi falar, né? São histórias isoladas que depois se somam. Deixa eu confirmar aqui no expediente, seria considerado um romance mesmo. Não, aqui aponta apenas que é ficção americana, mas não diz que é um romance exatamente. De qualquer forma, ser ou não ser histórias curtas não prejudica a obra em si. O que vale é que realmente se a história for bem contada pelo autor. Como eu disse, gostei da experiência de ter lido ele no passado e acho que com certeza aqui num romance ou uma reunião de crônicas ele vai sair bem também. Por isso eu recomendo para você, porque eu já tive uma boa experiência com ele anteriormente. Assim, não falei, mas acho que é meio óbvio, né? A história aqui é sobre a colonização do planeta vermelho, de Marte. Com 80 anos de lançamento, portanto chegando ao seu jubileu de Carvalho, temos agora a literatura italiana. E é um título que eu também não sabia muitas informações sobre ele e não sei porquê, eu acabei colocando ele na minha wishlist lá da Amazon, onde eu faço bastante compra. E depois de um certo tempo eu acabei recebendo ele, vamos colocar entre aspas, de presente. Bom, temos aqui O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Sim, foi o livro que eu ganhei, entre aspas, lá dentro da caixa mistério da tag Experiências Literárias, a caixa azul, a tag Curadoria.
foi lá no ano passado. Ou seja, era um livro que eu desejava comprar, estava lá na wishlist, mas de repente ele aparece em mãos. E portanto, claro, eu fiquei muito feliz de encontrar um livro que eu desejava por algum N motivo que realmente eu esqueci há muito tempo. Não sei se vocês têm esse pequeno problema, né? Vocês ficam interessados por um livro, seja por indicação de um amigo, ou você leu algum artigo, ou até viu um vídeo aqui de booktuber por essas bandas aqui do YouTube, coloca lá no wishlist e depois de um certo tempo, passa alguns meses, você fala: por que eu coloquei esse livro aqui, né? Eu não lembro mais por quê. Foi o caso de O Deserto dos Tártaros. Realmente eu não me lembrava mais qual era o motivo dele estar lá. Mas enfim, aqui na quarta capa a gente tem um apanhado geral aqui da história. Feliz por escapar da monotonia da academia militar, o jovem tenente Giovanni Drogo recebe com alegria a missão no Forte Bastiani. Para ele, a primeira etapa de uma carreira gloriosa. Embora não pretenda ficar por muito tempo, o oficial de repente se dá conta que os anos se passaram enquanto, quase sem perceber, ele e seus companheiros alimentavam a expectativa de uma invasão estrangeira que nunca acontece. Ou seja, a premissa inicial da história é bastante interessante. Como ela se desenvolve, é que são outros 500, e é o que a gente vai descobrir. É considerado esse O Deserto dos Tártaros uma das grandes obras da literatura do século XX, principalmente lá, claro, da literatura italiana. Estou muito curioso para descobrir por que foi que, por algum motivo, eu coloquei esse livro lá na minha wishlist. Será que um dia eu vou lembrar por qual motivo? Não sei. De qualquer forma, fica a dica agora para vocês de talvez colocar esta obra aqui também na lista de desejos de vocês. Antes de apontar o sexto livro, deixa eu fazer um rápido jabá. Todos os títulos que eu estou mostrando aqui para vocês eu vou deixar na descrição aqui do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você utilizar o link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Pode ser, claro, que você não vai fazer a compra hoje, então lembre outro dia, quando você for realmente entrar no site da Amazon, passe primeiro por aqui. Acesse o link, porque aí é jogado imediatamente para a página certa do produto, você faz a compra e eu ganho a comissão. É um jeito de ajudar o canal por uma boa indicação literária, com certeza. Mas enfim, vamos então para o livro que está fazendo jubileu de álamo aqui nesse ano. Ou seja, 90 anos. Eu me refiro a uma obra de William Faulkner, Enquanto Agonizo. Um título que muita gente já ouviu falar um pouco. O famoso escritor que escreveu O Som e a Fúria, como também A Luz em Agosto. A história aqui de Enquanto Agonizo é muito interessante. Neste romance, o autor distancia-se da aristocracia sulista americana para falar de gente comum e humilde, como a família Bondren, que se reúne para cumprir o último desejo da matriarca, ser enterrada em Jefferson, ao lado de seus parentes. O marido e seus 5 filhos partem com o caixão determinados a cumprir o seu objetivo, sem saber como essa viagem mudaria suas vidas. Na verdade, claro, é uma história que eu confesso que já vi outros tipos de versões, né? Familiares que vão enterrar um ente querido em certa localidade distante e até chegar lá muita coisa acontece na relação entre todos os elementos daquela específica família. É algo bastante divertido às vezes, embora claro um contexto meio dramático ao início. Bom, claro, depende de cada autor, né? Pode ser que isso aqui seja só um dramão, mas o que vale é que esse livro aqui é considerado como um dos melhores também do século XX. E também é um livro de fácil leitura, ou pelo menos quase, porque tem 200 páginas, as letras são medianas em seu tamanho, acho que sim, dá para ler rapidinho aqui William Faulkner, embora algumas pessoas dizem que a literatura dele é um pouquinho difícil de ser lida, mas eu não sei, vou descobrir porque vai ser minha primeira leitura realmente deste autor inglês, digo, americano. Bom, o que vale mesmo é sempre testar novos autores e descobrir qual é a maneira da sua narrativa. Se fosse todo mundo igual na arte da escrita, tudo seria um belo de um tédio, né? E falando em ser diferente no ato da escrita, com certeza, talvez esse livro se encaixe um pouco nisso. Temos um título que está fazendo 100 anos de existência aqui em 2020, completando seu jubileu de Jequitibá, aquela árvore poderosa. Bom, Negrinha, de Monteiro Lobato, com certeza um autor polêmico aqui no Brasil, não tenho sombra de dúvida a respeito disso. Justamente por causa também desse conto aqui, Negrinha. Isso aqui é uma coletânea de contos, para falar a verdade, né? Deixa eu até abrir aqui para ver quantos títulos a gente tem aqui, que claro, ele vai participar do projeto Contos do Meio-Dia. Provavelmente depois de março ou no comecinho de abril, por aí.
porque até lá já tem espaço para ele entrar aqui no projeto semanal. Bom, temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, acho que é 18 histórias aqui. Bom, eu já tive experiência com Monteiro Lobato lendo um outro livro de coletâneas dele chamado Urupês. Também está lá no projeto Contos do Meio-Dia, só que do ano de 2018. Também vou deixar a playlist aqui para você dar uma olhada em tudo que aconteceu por lá. Bastante coisa interessante que eu li, sempre resenhas individuais, e é o que eu vou fazer também com as 18 histórias aqui contidas, sempre resenhas individuais. Bom, Negrinha é aquele clássico nacional que muita gente tem um pé atrás, com certeza, né? Talvez por má interpretação. Aliás, em 2 oportunidades eu já fiz resenhas a respeito de Negrinha e vou fazer talvez, provavelmente, uma terceira rodada aqui quando eu ler mais uma vez esse conto que eu acho sensacional do Monteiro Lobato. Para quem não sabe, isso aqui é literatura adulta, não tem nada a ver com a sua literatura infantil. E a literatura adulta do Monteiro Lobato, quando eu li Urupês, eu realmente descobri que é sensacional. Muito da dramática, muita da violenta também. Isso até explica um pouco, porque muita gente conhece Negrinha e só Negrinha, como os contos do Monteiro Lobato, e até se assusta com o que acontece justamente com a personagem principal dessa pequena história. Mas, se você for ver o estilo narrativo do Monteiro Lobato e o jeito que ele cria tensão em suas histórias, com certeza, então, a Negrinha não tem nada demais, ela não está fora da curva, na verdade, está tudo certo. Isso é o que vale quando a gente lê mais do autor antes de começar a fazer críticas a respeito dele, né? Portanto, sim, eu gosto bastante de Monteiro Lobato a respeito da polêmica, não vou dizer nem que sim nem que não, eu não li nada dele a respeito da sua biografia para afirmar categoricamente que ele é sim ou não, vocês sabem do que eu estou dizendo, e o que vale é o que ele escreve, isso que é importante, a literatura que ele produziu para a gente, e foi sempre um escritor muito crítico a respeito do seu tempo. Lembrando de novo, esse livro aqui está fazendo 100 anos que foi publicado, isso que está aqui dentro é a época que ele viveu, não é a nossa época não. Não vale a pena a gente misturar alhos com bugalhos, misturar aquela época de 100 anos atrás com o que está acontecendo hoje em dia e tentar fazer justificativas nebulosas a respeito do que aconteceu lá por aquelas bandas hoje em dia. Não dá para fazer essas associações, no mínimo são malucas. Enfim, coisa que não devia acontecer para quem lê, né? Mas fazer o quê? De qualquer forma, para quem tem experiência de Monteiro Lobato, sabe exatamente o que vai encontrar aqui. Quem não tem, tem que ler Monteiro Lobato, sua literatura adulta, completamente diferente da literatura infanto-juvenil. Urupês, eu recomendo, é uma boa coletânea de contos. Espero aqui também encontrar o mesmo nível de pequenas histórias, porque lá estava muito bom. Aqui eu espero que também sejam sensacionais. A começar por Negrinha, que eu considero um dos melhores contos nacionais. E aí fica a pergunta, você já leu Monteiro Lobato ou apenas só leu Negrinha e ficou por isso mesmo? Conta aqui nos comentários do vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião a respeito desse grande autor nacional. Bom, e se falamos em literatura infanto-juvenil ao citar Monteiro Lobato, com certeza está na hora de mostrar um livro que realmente é feito para crianças. No caso aqui, literatura americana, com um livro que está fazendo 120 anos que foi publicado pela primeira vez. Aí você me pergunta, qual é o jubileu dessa vez? Eu digo, não sei, porque na verdade nem existe. A tabela de nomes para os jubileus vai do primeiro ano até o 100º. Daí para frente não tem mais. Fica só realmente com a quantidade de anos que se passaram. Enfim, o livro que eu quero mostrar aqui para vocês é O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, um classicão que todo mundo conhece, dispensa apresentação, claro, super conhecido principalmente por causa daquele filme lá da Metro, estrelado pela Judy Garland, sensacional, um musical que todo mundo viu, quer dizer, eu não vi. Olha que mancada, e eu sou formado em cinema, que absurdo. Eu também não li o original, outro absurdo também, tá na hora de ler, finalmente vou ler aqui nesse ano, algum mês lá pra frente. Coisa curiosa é que essa edição aqui que eu tenho aqui, da editora Zaha, é a versão de bolso, dá pra perceber, pequenininha, né? Só que quando eu fiz a compra, tava aproveitando naquela pressa de aproveitar a promoção, precinho camarada, cliquei, comprei, e depois, quando chegou, que eu percebi, comprei errado, eu queria a versão grande, que tem textos a mais, com bastante informação e também com ilustrações a mais. E geralmente, essa edição aqui acho que tem pouca coisa, aquela reduzida, né? Você vê que diz aqui, não, inclui cerca de 50 ilustrações originais. Talvez a versão grande só tenha alguns textos
a mais, comentários e algumas análises, mas as ilustrações estão presentes. É um livro rápido de ser lido, né? Embora tenha 200 páginas, mas literatura infantil sempre é de fácil consumo. E uma coisa eu acho que muita gente não sabe, que Mágico de Oz, na verdade, é uma série, não é apenas esse livro aqui não. Se não me engano, são 14 livros ou coisa parecida. Na verdade, a gente tem uma série de livros de infanto-juvenil e não sabe da sua existência. Mais outras das maluquices que mesmo a gente que acompanha bastante a literatura não fica sabendo. Quando faz uma pequena pesquisa, aí descobre esses absurdos. Onde estão esses livros do Mágico de Oz aqui no mercado editorial brasileiro? Não existe, nunca ouvi falar, para falar a verdade. Talvez em décadas super passadas alguém publicou mais de um livro do Mágico de Oz. Mas no fundo, hoje em dia a gente só encontra o primeiro livro mesmo. E fica nisso. Completando 130 anos que foi lançado, finalmente apareceu algum título aqui que seu autor recebeu um prêmio Nobel de Literatura. Pelo menos, se eu não estiver enganado. Pode ser que um dos outros autores aqui já tenham recebido, eu não estou nem sabendo. Mas acho que não. Esse aqui foi o primeiro. Eu me refiro a Fome, de Knut Hamsun, ou Knut Hamsun, não sei como se pronuncia, é um nome norueguês. E a quarta capa aqui revela pra gente que essa história descreve os tormentos de um escritor vagabundo e famélico que vaga pelas ruas com um toco de lápis com o qual escreve crônicas para os jornais, dependendo disso para não morrer. Aí depois vem aquelas frases de efeito para envolver a gente, né? Comovente, agudo, cheio de dores, sonhos, mas também de alegrias e esperanças, é um romance que se lê com entusiasmo e emoção, com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Uma obra-prima inesquecível. Isso é coisa dispensável, né? Isso é textinho para colocar na quarta capa para fisgar leitor lá na livraria física, né? Tá passando desavisado, ele lê aqui, tá bom. Por causa dessas palavras ele acaba comprando, não mesmo pela história em si, mas enfim, não importa. É uma história com certeza interessante aqui de um escritor bastante curioso. Uma curiosidade dessa edição aqui é que a tradução foi feita pelo Carlos Drummond de Andrade. Também um detalhe interessante que talvez ajude a obra a ficar um pouco mais agradável de ser lida, talvez, quem sabe. Mas eu estou muito curioso a respeito desse título aqui. Também foi um daqueles que eu estava caçando. Na verdade, eu já tinha esse livro aqui na estante já há um bom tempo. Também não lembro porque eu comprei, porque eu adquiri, porque estava na minha lista de desejos, não faço a mínima ideia. Mas quando pingou uma promoção, eu peguei, porque se está na lista, por algum motivo, eu quero ler, né? Então, quando pintou a promoção, comprei, ficou parado lá. E quando estava fazendo aqui a pesquisa para essa edição do Jubileu Literário, acabei descobrindo, peraí, esse livro eu tenho, não li até hoje, acho que está, se eu não me engano, está 1 ano e meio parado na estante. Finalmente agora eu vou descobrir essa história desse escritor aqui que vive nas pindaíbas. Bom, e agora chegando aos 3 últimos títulos que eu quero mostrar para vocês aqui dentro do Jubileu Literário, temos um livro que está completando 150 anos, que foi publicado pela primeira vez, pelo menos no formato romance, porque antes ele foi publicado aos drops em periódicos, em torno de um ano e meio antes. Com certeza tem até uma polêmica, porque quando eu fiz a pesquisa para saber exatamente o ano de publicação do formato romance, algumas fontes diziam que sim, são 150 anos atrás, outras dizem que foram 149 anos atrás. Enfim, não importa, na quarta capa aqui do livro diz que é 150, então vai essa mesmo. Enfim, qual é a obra? 20.000 Léguas Submarinas, de Jules Verne, sim, literatura francesa, ficção científica, fantasia da boa, que todo mundo conhece, também recebeu uma versão cinematográfica. E de novo, eu não vi o filme, eu não li o livro, vou ler pela primeira vez. Claro, eu conheço o famoso Nautilus, por exemplo, mas o que importa é que, sim, é literatura boa, um pequeno calhamaço, bastante história por aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem esse trem aqui. Olha só, 440, e a fonte é pequenininha. Dá para render aqui umas 500 páginas tranquilo no formato padrão. Com certeza, bacana. E detalhe, né? Dessa vez eu comprei certo. Também é uma edição da Zaha, mas é a versão grande, com comentários, com ilustrações completas, tudo bonitinho. Dessa vez eu comprei certo, inclusive eu comprei o box, que tem mais outros 4 livros do Jules Verne aqui dentro. Bem bacana, também recomendo bastante esse boxão aqui, porque é sensacional a qualidade dessa edição da Zaha. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você fique interessado nessa literatura francesa, ficção científica, fantasia da boa,
que com certeza eu não li, mas recomendo. E falando exatamente isso, em não ter lido algo, temos aqui com certeza um título que muita gente ouve falar, lê um trechinho super famoso na escola e nunca vai atrás para ter certeza exatamente do que se trata. Olha só, eu me refiro à carta de Pero Vaz de Caminha, sim, o famoso primeiro escrito aqui que é considerado a inauguração da literatura brasileira, publicada há 520 anos atrás. Só isso, a idade do país, só, nada mais, nada menos. Enfim, muita gente lê um trechinho lá nas aulas de língua portuguesa na escola e fica por isso mesmo, ninguém vai atrás. Eu também nunca fui atrás e finalmente vou aqui ler nessa versão que eu considero a mais bacana que eu procurei. Tem várias versões por aí, né? Várias editoras fizeram essa publicação, mas aqui nessa edição da LPEM tem vários comentários a mais e com certeza tornará essa experiência mais interessante. Olha só, tem um texto até da época aqui, viu? Não estava sabendo desse detalhe, que bacana. Mas tem umas ilustrações aqui dentro também. Uma edição bem bacana, recomendo bastante para vocês lerem. Finalmente, a carta de Pero Vaz de Caminha, que fez com que o Brasil fosse conhecido lá pela corte portuguesa, através do depoimento do Caminha, e também inaugurou a nossa literatura aqui. Claro, foi um português, mas não tem problema. Foi nossa primeira obra a constar do nosso grande catálogo que se iniciou aqui com ela. E faço pergunta também. Você já leu? Não, né? Tenho certeza que ninguém leu. E para fechar a lista aqui do Jubileu Literário, temos uma obra muito mais antiga que a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mais 100 anos nas costas. 620 anos de publicação pela primeira vez aqui de Os Cantos de Canterbury, atribuídas ao Geoffrey Chaucer. Sim? Aliás, ele não escreveu exatamente há 620 anos, porque ele começou em 1386 e acabou em 1400. Ele foi escrevendo aos pouquinhos as várias histórias aqui contidas. Para quem não sabe, essa estrutura aqui se assemelha muito ao Decameron do Giovanni Boccaccio, que também fez algo bastante parecido, que é exatamente isso, onde viajantes, para passar o tempo da longa jornada, ficam contando histórias um para os outros. Essa é a estrutura lá de Decameron do Giovanni Boccaccio e também aqui de Os Cantos de Canterbury, que aliás no original é poético. Aqui temos o texto em prosa. Aliás, deixa eu confirmar se é exatamente isso que eu fiz, eu não comprei o contrário, né? Eu devia ter comprado o outro livro. Deixa eu ver aqui. Não, estava em formato de prosa, eu comprei certo. O outro livro, que é editado pela Penguin Company, sim, lá está no formato poético, os poemas. E aqui está em formato de prosa, ou seja, é uma adaptação lá daqueles originais de todas as histórias. Deixa eu ver se eu descubro aqui quantas histórias são. Bom, são 33 peregrinos, cada um contando suas histórias dias a dias, mais ou menos em torno de umas 25 histórias aqui. São muito mais longas do que os contos bem curtinhos lá de Decameron do Giovanni Boccaccio. Mas com certeza a mesma estrutura, a história é super antiga, tem uma forma de narrar completamente diferente, às vezes as histórias são ingênuas, no caso de Decameron elas eram picantes também. Eu não sei se aqui nos Cantos de Canterbury do Geoffrey Chaucer parte para esse lado também. Acredito que não, mas pode ser que sim. De qualquer forma, é algo a ser descoberto com certeza quando a gente for lendo cada uma dessas histórias aqui, que eu estou muito curioso. Com certeza, ela também vai participar do projeto Contos do Meio-Dia. Não sei quando, mas eu vou com certeza colocar para o segundo semestre, provavelmente aqui de 2020, para terminar essa grande obra aqui, esse pequeno tijolinho que tem quantas páginas? 750 apenas. Mas eu não tenho mais medo disso não. Depois que eu encarei Os Miseráveis, que tinha 1500, eu não fico mais assustado com o livro grande. Bom, e aqui está o apanhado geral do Jubileu Literário, edição 2020. Eu acredito que esse ano eu fiz uma boa seleção de títulos e a gente vai poder se divertir ao longo dos próximos 12 meses. Claro, se vocês ficarem interessados por alguma dessas obras aqui, por favor, comprem através do meu link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer mais um pouquinho. E, claro, já fica a promessa, dessa vez não flopar muito aqui nesse ano. Ano passado eu flopei um pouco com a minha própria lista oficial de leitura Jubileu Literário. Vocês sabem, né? Ainda tem as outras 12 livros para ler em 2020 e também o Desafio Livrada, Minhas Escolhas, que vai ser mostrado amanhã e depois de amanhã, não se esqueçam. Aí também fica a dica,
eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir o que eu mostrei no Jubileu Literário lá do ano passado. Eu também tinha bastante coisa bacana. Bom, e agora só resta esperar o vídeo de amanhã, 12 livros para ler aqui em 2020. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado outras dicas de leituras. Aqui do lado, cansou o braço. Mas enfim, tchau.